Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está no Facebook, você que está assistindo no YouTube, assistindo no WhatsApp, Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 20 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Nosso programa é a liturgia diária, liturgia da palavra, Evangelho do Dia. Nós estamos na Escola do Senhor Jesus. Esse programa vai ao ar todos os dias, 8 horas da manhã, no Facebook. Deus te abençoe, você que está ao vivo. Deus te dê muita graça, a Lília Mela, a Claudinha, a Eliane, a cada irmão e irmã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu, tão abençoada. Noite santa, noite cheia da Tua graça. Pai, coloco diante de Ti esse santo dia, para que seja um dia segundo a Tua santa e perfeita vontade. Muito obrigado, Pai, por esse dia 20 de julho. Muito obrigado por essa terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, amados irmãos e irmãs, vocês que estão ao vivo, nos acompanhando, 8 horas da manhã no Facebook, como a Diná Helena, não é? Irmãos e irmãs queridos, nossa irmã Tereza Pereira, Vera Lígia, Jussara Tex, Maria Lúcia Daniel, Fábio Lúcio Brandi, Vera Lígia, paz Vera, que família linda a Vera tem. Josiane, seja bem-vinda, Josiane. Você está viajando, né, Josiane? Em nome de Jesus, a querida Eni também, Paulo César Muniz tem Hermes, Elonede Cabral, glória a Deus, Martinha e Silvia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Evangelho hoje é Mateus 12, 46 a 50. Uma história que é narrada também, Eusi e Luiz, Eusi Melo, Luiz, narrada também pelo evangelista Marcos. Mateus 12, 46 a 50. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça sempre renovada na nossa vida. Agora, Pai amado, que lemos esse Evangelho, pedimos que esse Evangelho fale aos nossos corações. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, no contexto apresentado pelo evangelista Marcos, nós sabemos o que os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus queriam com o Senhor. Eles não queriam falar com o Senhor,
ser curado pelo Senhor, ser ministrado pelo Senhor. Não. Marcos diz que os parentes de Jesus achavam que Jesus estava fora de si e queriam prendê-lo. Enquanto os escribas e fariseus achavam que Jesus estava endemoniado, os parentes de Jesus saem para prendê-lo porque achavam que ele estava fora de si. Eles estão ali para atrapalhar o ministério do Senhor, para prender o ministério do Senhor. Esse é o contexto do Evangelho de Marcos, não é? Por isso que é interessante você ler os 4 evangelhos, não ficar apenas com um, para você entender o contexto da história. Eles foram não para ouvir Jesus, não para serem curados por Jesus, mas para prender Jesus, para fazer mal a Jesus, achando talvez que estavam fazendo bem, né? Porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Por isso que o Evangelho diz aqui, enquanto Jesus falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele, não é? Talvez quem lê esse texto sem ler o Evangelho de Marcos vai pensar assim, poxa, por que Jesus fez isso? Por que ele não atendeu sua mãe? Não é? Por que ele não atendeu seus irmãos? Porque a Bíblia diz que seus parentes queriam prendê-lo. Eu acredito que por causa da revelação que Maria teve do anjo, dos magos, dos pastores, não é? Também a revelação que Maria teve quando Jesus tinha 12 anos, e quem sabe muitas outras revelações, Maria sabia que Jesus era especial, não é? Sabia que Jesus era o Messias. Mas ela vai com os familiares, porque os irmãos de Jesus acham que o Senhor está fora de si e querem prendê-lo. E é nesse momento que eles ficam do lado de fora. Eles buscam Jesus, não para ouvir Jesus, não para aprender com Jesus, mas para poder prendê-lo. Quantas pessoas vão investigar o Evangelho para tentar desconstruir Jesus? Já tenho dito aqui que todo o período do Natal, Semana Santa, Páscoa, a revista Super Interessante, outras revistas, apresentam estudos sobre Jesus, para tentar desconstruir Jesus. Não, esse Jesus não é o histórico, o Jesus do Evangelho é uma lenda, né? Pessoas que vão procurar Jesus, vão procurar o Evangelho, não para serem transformados pelo Evangelho, contudo, para serem, né, destruidores do Evangelho. A gente deve procurar Jesus para adorar Jesus e para colocar nossa vida na mão de Jesus, nossa necessidade. É interessante que uma lição fica, né? Quando a gente procura Jesus com a intenção errada, Jesus não nos recebe. Não é? Se nós procuramos Jesus com a intenção errada, nós não temos acesso ao Senhor. Eles não estavam procurando Jesus para receber uma bênção, para falar, para aprender, para orar. Eles estavam procurando Jesus para prender Jesus. Por isso que Jesus não os recebe. Quem procura Jesus com a intenção certa, com o coração bom, esse é recebido por Jesus. Quem procura Jesus com intenções erradas, esses não são recebidos por Jesus. Não é? Contudo, queridos irmãos e irmãs, é nesse Evangelho que Jesus faz a mais linda declaração sobre quem são os discípulos e as discípulas dele. Olha que coisa linda, né?
Rafaela ontem foi internada, né, Rafaela? Para ver a questão do cálculo renal, da urina, infecção urinária. Ela que está grávida de gêmeos. E ela falou para mim ontem, pastor, eu estou aqui no hospital, mas amanhã eu vou assistir o evangelho daqui. Ela está lá no hospital assistindo o evangelho do dia. Deus te abençoe em nome de Jesus, Rafaela. Aleluia. Então, Rafaela, é nesse evangelho que Jesus fala, eu acredito, a palavra mais linda de quem são os discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. E alguém disse assim para Jesus, olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Olha bem, era a mãe do Senhor e os seus irmãos e as suas irmãs também. Não é? O Evangelho de Marcos deixa muito claro isso, né? Sua mãe, seus irmãos e irmãs. Mateus aqui usa irmãos referindo-se a todos, né? Queriam falar com Jesus. A Maria não é a intercessora onipotente, aqui ela ficou do lado de fora, não conseguiu chegar junto, né? Não conseguiu. Por quê? Porque se Jesus desse acesso a Maria, ele daria dando acesso também aos irmãos. Eles iriam prender Jesus. Eles iriam interromper o ministério de Jesus. Por isso que Jesus não abre, não deixa eles entrarem. Não dá preferência a eles. Olha que coisa interessante, gente. A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Né? Existem hoje pessoas nos governos que dão preferência à família. E aí eu lembro uma vez que um político foi questionado e ele disse assim, não, na minha família eu confio. Uma boa desculpa, né? A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Então a casa estava cheia e você percebe a distância. Tá vendo? Jesus fala àquela pessoa que lhe trouxe o aviso. Ao mesmo tempo, Jesus está falando para todos que ali estão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Muito forte isso, gente. Aquele rapaz entra no local onde o Senhor está e pergunta ao Senhor, Senhor, fala, né? Sua mãe e seus irmãos estão ali. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, quem são meus irmãos e minhas irmãs? Se você perguntasse a Jesus naquela época, quem é a sua mãe, quem são seus irmãos, porque José já faleceu depois dos 12 anos de Jesus, quem é sua mãe, quem são seus irmãos? Jesus ia dar essa mesma resposta que ele deu aqui. Ele diz assim, querido, estendendo a mão para os discípulos, disse. Ele estende a mão para os discípulos assim, ó. Né? Ali estava Pedro, Tiago, João, Maria Madalena estava ali no meio dos rapazes. Maria Madalena era uma bênção, uma mulher livre, provavelmente rica. A Bíblia diz que ela serviu o Senhor com seus bens, né? E tremendamente independente para a época dela, né? E ela se converteu, talvez não tinha ninguém, a vida dela foi seguir o Senhor. Jesus então estende a mão para Maria Madalena, estende a mão para aqueles rapazes, para aqueles discípulos, e Jesus diz, olha, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui agora a maior declaração sobre quem são os discípulos de Jesus. Eis minha mãe e meus irmãos. Jesus afirma que os discípulos dele são tão íntimos, estão tão próximos, estão tão no coração dele, tão dentro do coração dele, que ele diz, eis minha mãe e meus irmãos. É muito lindo isso, querido.
muito lindo. Jesus, você percebe nessa palavra que Jesus, ele não pertence a Nazaré, ele não pertence a Belém, ele não pertence a Israel. O Senhor Jesus pertence ao mundo inteiro. É um Messias cósmico, é o Messias que salva as pessoas que viveram há 1000 anos atrás. É o Messias que salva as pessoas que vivem hoje. Ele é o Senhor lá de Israel. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor do mundo inteiro. A mãe de Jesus e os irmãos não eram aquelas pessoas que ele cresceu, mas eram os seus discípulos. Você que é mulher, que é mãe, você que é discípulo de Jesus, você é mãe de Jesus. Você que é mulher, solteira ou viúva, sem filhos, você é irmã de Jesus. Olha aí, Juliane. E você que é homem, você é irmão de Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: eis minha mãe e meus irmãos. Aí você pergunta, Jesus estava se referindo apenas àqueles primeiros discípulos? Jesus estava se referindo apenas àqueles primeiros apóstolos? Não. Ele estava se referindo a você também. Ele estava falando de você. O Evangelho termina dizendo assim: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo? Ele não estava se referindo apenas àqueles discípulos da sua época, mas todas as pessoas que fazem a vontade de Deus têm Jesus como irmão. Lembro na adolescência, falava-se muito nisso, Jesus, nosso irmão mais velho. Jesus diz que se você faz a vontade do Pai Celeste, segundo o Evangelho, você é irmão do Senhor. Você é irmã de Jesus. Que privilégio, hein? E você, querida, você é mãe de Jesus. Maria teve o grande privilégio, a grande graça de ser escolhida como mãe do Senhor. A graça de Deus escolheu Maria como mãe de Jesus. Não é? O mérito está na graça de Jesus, que escolheu Maria como mãe. A graça purificou Maria, salvou Maria, preparou Maria. Assim como a graça de Deus escolheu o João Batista no ventre, não é, de Isabel, assim como a graça de Deus escolheu Jeremias no ventre da sua mãe e o constituiu profeta entre as nações, a graça de Deus também escolheu Maria no ventre da mãe dela para que ela fosse mãe do Salvador. É uma graça do Senhor. Maria diz, né, que ela estava cheia da graça do Senhor no cântico. Que alegria! A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não é porque olhou para a sua serva. Então, olha que coisa linda. Só que tem que agora, Dalila, você que faz a vontade do Pai Celeste, você, Solange, que vive o Evangelho, Lígia, você que vive o Evangelho diz que você é mãe de Jesus. A relação que Jesus tem com você é uma relação de comunhão, de intimidade familiar. Ele te chama de mãe. Que coisa linda, Nathalie. Ele te chama de mãe. Olha que coisa linda. Ele te chama de irmã. Ele te chama de irmão. Por isso, seguir Jesus, fazer a vontade do Pai,
não significa cumprir mandamentos, assim como um escravo cumpre a ordem do seu Senhor. Fazer a vontade do Pai significa ter um relacionamento familiar e amoroso com Jesus. Eu vou à igreja porque eu tenho um relacionamento familiar e amoroso com Jesus. Eu vou domingo dar almoço para os moradores de rua porque eu tenho um relacionamento familiar e amoroso com Jesus. Eu vou entregar os meus dízimos na igreja, vou fazer minha oferta para a casa do Senhor, porque eu tenho um relacionamento amoroso e familiar com Jesus. Eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho um relacionamento familiar e amoroso com Jesus. Tá vendo? Não é aquele peso de escravidão religiosa. Eu tenho que ir à igreja, tenho que entregar meu dízimo, tenho que ler minha Bíblia, tenho que orar. Eu tenho que... Não é? A pessoa vive uma neurose desgraçada, não é isso. Discipulado é relacionamento familiar e amoroso com Jesus. É a Nancy se sentir mãe de Jesus. Imagina, Marisa, o Estevão casado, ou a Lídia casada, aí você vai lá na casa dela. Aí quando você entra na sala, você vê a mesinha da sala dela toda cheia de poeira. Aí você vê um paninho, o que você faz? Você vai limpar. É uma relação amorosa, não é? Se você fosse na casa de alguém, você não faria isso, não é? Ou lá na casa da Rafaela, você faz isso na casa da Lídia e do Estevão, não é? Quando você chega na casa do Senhor e você tem, Orlando, uma relação amorosa e familiar com Jesus, não é? Aí você olha a mesa do altar assim, tá com um pozinho. Fala, deixa eu limpar essa mesa do Senhor Jesus, do meu filho. Foi coisa linda, mãe. Amado, nós somos discípulos de Jesus dentro dessa relação familiar e amorosa. Vou ler de novo. Olha, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá vendo, Denise Vieira, lá de Portugal? Jesus quer que a gente tenha essa ideia, essa imaginação, essa espiritualidade, né? Essa espiritualidade. Que o nosso relacionamento com Deus e com as coisas de Deus não seja um relacionamento baseado na opressão, nas leis e nos mandamentos. Não. Nosso relacionamento com as coisas de Deus tem que ser baseado num momento, numa relação de amor, de carinho, de familiaridade, de vida familiar apaixonada. Você que faz a vontade do Pai, verdadeiramente, Ana Maria, você é irmã do Senhor, é mãe do Senhor. Você que faz a vontade do Pai, verdadeiramente, Josiane, você é irmã do Senhor. Pastor Orlando, você é irmão do Senhor. Viva esse relacionamento familiar e amoroso com Deus e com as coisas de Deus. Isso vai mudar completamente a sua vida espiritual. Vai tirar aquele peso da obrigação,
aquele peso do mandamento e da lei, e você vai começar a se mover baseado nesse relacionamento. Sinta-se verdadeiramente, sinta-se assim. Eu sou irmã de Jesus, eu sou irmão do Senhor Jesus, eu sou mãe do Senhor Jesus, eu vou cuidar de Jesus, eu vou cuidar das coisas de Deus, eu vou zelar pelas coisas do Senhor, eu vou amar a casa de Jesus, que é a igreja, eu vou amar as pessoas, eu vou fazer hoje, terça-feira, eu não vou viver debaixo do peso da obrigação das leis e dos mandamentos. Hoje eu vou viver como discípulo essa espiritualidade desse evangelho, esse desafio desse evangelho. Hoje eu vou viver dentro desta graça de ter um relacionamento familiar e amoroso com Jesus e com as coisas de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, que coisa linda, Senhor. Que revelação linda da Tua palavra. Verdadeiramente é o evangelho que mais fala dessa graça, de quem são os discípulos e discípulas do Senhor. Somos irmãs, irmãos e mãe do Senhor, quando fazemos a vontade do Pai Celestial. E é isso que nós queremos fazer hoje, Senhor. A vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de Deus, por essa revelação do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar nesse momento pela Rafaela, né, Rafaela? Está lá no hospital, internada. Ela está grávida de gêmeos, então ela está tratando agora da infecção urinária, dessa pedra no rim, uma pedra que deslocou e parou no meio do caminho, mãe. Aconteceu isso comigo também semana passada, mas a Rafaela, como está grávida de gêmeos, é muito doloroso. E a gente está orando por você, Rafaela, em nome de Jesus, tá? Estamos contigo aí no hospital agora. Vamos orar pelos pedidos de oração, querido. Todas as pessoas que necessitam. Amém. Saúde da Tereza, né? As dores que a Rafaela tem sentido. A Jane ontem falou muitas dores nas costas, né? Familiares desempregados, né? Estamos chegando aí 19 milhões, parece, desempregados. Situação difícil no Brasil. O Congresso ainda triplicou, elevou para 5 bilhões o fundo eleitoral, Marisa. O dinheiro que nosso imposto vai ter que pagar para que eles consigam se reeleger. É o Brasil, né? Orar a Deus pela justiça no Brasil. Orar a Deus para que o Senhor continue sendo esse Senhor da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava lendo um comentário, Marisa, no Evangelho de domingo. No Evangelho não, na escola dominical, sobre Samuel. E o autor diz assim: Samuel chegou a ser quem ele era, quem ele foi, né? Porque ele tomou decisões individuais, não é? Ele não foi influenciado pela nação, ele tomou decisões individuais com Deus. E aí, justamente isso, você não pode ser justo porque a nação é justa. Você tem que tomar decisões individuais
de ser santo e justo, de fazer a vontade do Pai Celestial, independente das injustiças que estão aí fora. Nenhuma injustiça justifica a nossa injustiça individual. Nós somos o sal da terra e luz do mundo e precisamos fazer a diferença. Senhor, eu oro pelos pedidos de oração. Oro pelos aniversariantes também. Tem aniversariante? Senhor, eu oro pela Madalena, pelo Rodrigo Evanil, pela Paulinha, a Jane, que ontem estava com dores, pela Penha, pela Maria Neuza, pelo Valmir, pela Carmen e pelo Gessé, pela saúde, Senhor amado, da Maria, esposa do falecido pastor João Batista, pela saúde, Pai, da Regina, Helena, da Ivete Moisete, Pai, Deus amado, é Luzia, pela vida da Amélia, Senhor, Amélia Martins. Deus amado, eu oro pela família, Pai, por cada pedido que está sendo apresentado aqui, por cada pessoa que sofre, está colocando o seu sofrimento. 19 milhões de desempregados. Eu te agradeço, ó Pai, porque o número de mortos no Brasil está diminuindo. E peço a tua misericórdia, porque o número de contaminados por essa cepa delta tem aumentado no mundo inteiro. Deus, nós queremos pedir vacinação para todos, Pai. Que todos os brasileiros consigam, Pai, ser vacinados o mais rápido possível. Deus, ajuda, Senhor, o empregador, a indústria, o comércio. Ajuda, Senhor amado, o teu filho e a tua filha, Senhor, que estão desempregados. Pai amado, dê ao Brasil um crescimento econômico, uma distribuição de renda, Pai. Pai, abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa nossos governantes. Coloque bom senso, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Deus justiça, Pai, e a tua bênção. Agora, Pai, que cada necessidade que está sendo apresentada, que cada família que agora é consagrada a Ti, seja abençoada pelo Senhor. Meu Deus, que cada aniversariante de hoje seja contemplado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Verdadeiramente possamos, Senhor, ter esse relacionamento amoroso e familiar com o Senhor. Senhor amado, por cada família eu oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Tenha um dia maravilhoso. Se você puder, 7 horas da noite no Instagram, Metodista_NF, nós vamos estar com o nosso Orando a Palavra, ao vivo também. Um tempo de 1 hora, onde vamos ler a palavra do Senhor, vai ser uma bênção grande, maravilhosa. Amém? Se você puder estar com a gente, vai ser uma bênção linda. Tá bom? Amém? Tenha um dia abençoado, feliz, cheio da graça do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus te cure, Deus te abençoe. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Márcia Valéria, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia!